Olá pessoal, bom dia, uma ótima segunda-feira para todos. E a gente já está há alguns dias, né, sem trazer vídeo aqui pro canal, né? Mas aí já passou o Natal, né? Já passou as festas aí de Natal, né? O pessoal aí se organizou aí pros Natal aí, né? E hoje, nessa manhã de segunda-feira, eu venho aqui te trazer uma palavra, tá? Eu venho aqui te trazer uma palavra, te trazer um vídeo, tá? Para te ajudar nessa caminhada cristã, tá bom? E também para me ajudar, né? A palavra de Deus, ela sempre deve ser observada e sempre deve ser obedecida pelos seus servos, tá certo? Só assim você consegue se tornar um servo de Deus. Tudo bem? Então já vou pedir você, antes da gente começar, que você feche seus olhos aí pra gente fazer uma oração ao nosso Senhor, tá bom? Feche seus olhos aí. Querido Deus, neste momento estamos aqui com a Tua palavra aberta e viemos te pedir, te suplicar a Tua santa misericórdia. Te pedir o Teu Santo Espírito, Pai, que Ele habite no nosso coração, na nossa mente, para que nós possamos ser conduzidos nos Teus caminhos e também, Pai, te pedimos que o Senhor abra a nossa mente para a compreensão e o nosso coração para a aceitação da Tua palavra. Nos ajude nesta caminhada, Senhor, pois ela não é fácil. Ajude-nos a entender qual é o Teu propósito, Senhor, qual é a Tua vontade para a nossa vida. Conduza-nos no Teu caminho, fazendo a Tua vontade, Pai. Que o nosso coração jamais seja obedecido por nós, mas sim que o nosso coração venha obedecer a real, a profunda, a pura palavra de Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meus amigos, você que é inscrito deste canal, mais uma vez seja muito bem-vindo. Você que ainda não é inscrito desse canal, mas por acaso você topar com esse vídeo, eu peço você que comece analisando a partir de agora tudo que a gente vai falar aqui, tá bom? E que a palavra de Deus venha transformar o meu e o seu coração neste momento. Tudo bem? Pessoal, o que eu quero trazer para vocês hoje aqui está no livro de Gênesis, né? E também em outros livros que a gente vai analisar para frente, tá bom? Mas a gente vai começar aqui pro Gênesis. Então eu vou pedir você que abra sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, mas você tem um celular, abra um seu celular aí no Google e procure lá Gênesis, capítulo 38, que é acima desse capítulo aqui que a gente vai iniciar, tudo bem? Então eu vou ler aqui com você e você vai acompanhando daí e a gente vai começar a entender esse texto aqui que a gente vai ler, tudo bem? Olha só, o que que fala aqui, ó? Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um cananeu chamado Ira. Versículo 2. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz a um filho. E o pai lhe chamou chamou o nome do rapaz de né, do filho. Agora no versículo 4. Tornou a conceder e deu à luz a um filho. A este deu a mãe o nome de Onã. No versículo 5. Continuou ainda a conceder e concedeu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quizebe quando o teve. Agora no versículo 6. Judá, pois, tomou esposa para para seu filho mais velho, né? O seu primogênito, o nome dela era Tamar. Né? Então a esposa de era Tamar. Agora, ó, Judá, né? Jesus é descendência de Judá.
tá? É da linhagem de Judá que ia dar procedimento até a chegada do nosso Salvador Jesus Cristo, tá certo? Então é uma continuidade para dar permissão de Deus para que nascesse o nosso Salvador lá na frente, tudo bem? Judá foi lá, se casou, né? Com a filha do cananeu. Depois, aí teve 3 filhos, né? Onã e Selá. O que aconteceu? Judá foi lá, tomou uma esposa, arrumou uma esposa para né? E agora no versículo 7, olha só o que aconteceu. Estava casado com Tamar, o nome da moça era Tamar. Olha só o que aconteceu no 6, no 7. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Ou seja, Deus o matou. Por quê? Porque ele era muito ruim. E por que Deus o matou? Né? Ele era uma pessoa muito ruim. Não era uma pessoa boa. Tá certo? Vamos continuar. Agora no 8. Então disse Judá a Onã, ao outro filho do meio, possua a mulher de seu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Era comum naquelas épocas, quando o irmão morria, o outro irmão que ficasse vivo, mais próximo ali, ele tinha que se casar com aquela viúva, com a esposa do seu irmão, né, para garantir que o seu irmão viesse ter descendência, né? E aí Judá fala para Onã, toma Tamar, né, a esposa do seu irmão, e suscita, né, descendência ao teu irmão. Agora no 9. Sabia, porém, Onã, que o filho não seria tido por seu. E todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência a seu irmão. Olha o 10 agora. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então, também Deus o matou, fez-o morrer. Por que isso aconteceu? Esses 2 homens foram homens escolhidos para dar procedimento ao plano divino, né? Dar procedimento no meio que ia vir nascer o Salvador da humanidade. E eles, em vez de cumprir o que foi chamado, o que foi proposto a eles, eles decidiram fazer o contrário, desobedecer. Certo? Desobedecer. Vamos continuar aqui, ó. Olha só o que aconteceu agora no 11. Então disse Judá, a coisa tá toda desandada aqui, pessoal, olha só. Então disse Judá a Tamar, sua nora, permaneça viúva em casa de teu pai. Ele já começou errado aqui, né? Que ela tinha que permanecer viúva na casa dela. A casa dela agora era a casa do seu sogro. Ela tinha que permanecer viúva ali e esperar o outro filho ficar na idade para poder assumi-la como esposa. Outro filho quer Selá. Olha o que Judá faz. Judá também já começa errado aqui, ó. Então disse Judá a Tamar, sua nora, permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem, pois disse para que não morra também este como seus irmãos, né? Então ele falou para Tamar ir para a casa do seu pai, já tipo expulsando a moça, né? Para evitar que se o outro filho casasse com ela também e fazisse as coisas ao contrário da vontade de Deus, viesse morrer também. Então, olha só que erro que Judá tomou aqui, né?
olha só os 12, o versículo 12. No correr do tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. Né? Então a mulher de Judá morre durante aqui pelo versículo 12, né? A mulher de Judá morre. E consolando Judá, consolado Judá, subiu aos estoqueadores das suas ovelhas em Tiná. Ele e seu amigo Ira, o Adulamita, e os continuou a Tamar. Eis que o teu sogro sobe a Tiná para tosquear ovelhas. Então ela despiu-se das vestes de viuvez e cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tinar, pois via que Selá já era homem e ela não lhes fora dada por mulher. Vendo a Judá, teve-a por meretrizes, achou que era uma prostituta, olha só. Pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuí-las-te, porque não sabia que era a sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? No 17 agora. Ele respondeu: enviaste-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dai-me penhor até que o mandes? Dá alguma coisa como garantia, né? Até que ele mandasse o cabrito. No verso 18 agora. Respondeu-lhe ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, olha só, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, nos deu e o possuiu, e ela concebeu dele. Olha só, ela ficou grávida dele, do sogro. Levantou-se ela e se foi. Tirou de sobre si o véu e tornou a vestir-se da sua viuvez. No verso 20. Enviou Judá o cabrito por mão do Adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não o encontrou. Então, no 21, então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultural? Ou seja, que esteja sempre aqui, né? No caso, cultural. Era uma prostituta que sempre estaria ali, que se achava junto ao caminho de Enaim. Respondeu aqui não esteve meretriz nenhuma. No 22. Tendo voltado a ajudar, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar me disse: aqui não esteve prostituta cultural nenhuma. Então nunca existiu uma prostituta cultural ali, né? Não existia uma mulher que ficava ali se oferecendo aos homens, né? Foi só ela que foi ali se disfarçando, né, de prostituta para poder conseguir dar descendência, né? Continuidade. Essa sim é a serva de Deus, né? Olha só. Então, pessoal, olha só o que aconteceu aqui, ó. Eu vou ler mais um pouquinho pra gente entender mais. Olha só. No 23 agora. Respondeu Judá que ela o guarde para si, para que não nos tormemos em opróprios. Mandei-lhe os efeitos, né? O cabrito, todavia não achartes. 24. Passando quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tira-a fora,
para que seja queimada. Então, naquele tempo, quando as pessoas pegavam, existia uma lei que quando a mulher traía, adulterava, ela era morta queimada, né? Então Judá ficou sabendo, né, que ela estava grávida e achou que ela tinha adulterado, né? A reclamação chegou até ele que ela tinha adulterado. Então ele ordenou que tirasse ela de casa e queimasse, né? Agora olha só o que acontece. Tira fora, né? E o a queima, para queimar, né? Agora olha o 25. Então, em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro, do homem que quem são estas coisas? Eu concebi, viu? Então, de quem foi essas coisas é de quem eu estou grávida, olha só. E disse mais, reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado? 26 agora, olha só. Reconheceu-os Judá e disse mais, justa é ela do que eu. Ela é mais justa do que eu, disse ele, né? Porquanto não a dei a selar, meu filho, e nunca mais a possuiu, né? Então o que acontece? Ele, o primeiro filho, foi mau aos olhos do Senhor, fez as coisas não com a vontade do pai, então Deus o matou. Onã recebeu agora a missão de dar continuidade, né, nos propósitos divinos. Também fez mal aos olhos do Senhor e também por isso Deus o matou. Agora o pai, Judá, né, começou a fazer as coisas erradas e acabou que para poder a esposa, né, continuar com a descendência, com o seu papel de esposa, né, ela teve que se disfarçar de meretrizes e ficar com seu sogro, o único jeito, porque o filho que foi prometido, o mais novo, Selar, já era homem, não foi dado, né? Então Judá, ele fez uma coisa muito errada, então ela teve que fazer isso. Então ele foi e o engravidou. Quando ficou sabendo, é isso que acontece. Quando nós estamos no pecado, nós temos que reconhecer que pecamos, nos arrepender do pecado e confessar ao nosso Deus. Se arrepender, pedir misericórdia a Ele pelo erro que nós cometeu. Então foi o que aconteceu com Judá aqui, ó. Judá, quando ficou sabendo, ele reconheceu o seu erro e disse que Tamar era mais justa do que ele. E nunca mais ele o possuiu. Mas ele reconheceu. E a partir do momento que ele reconhece, as coisas começam, né, clarear. Porque olha só aqui, ó. Do 27. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Olha só, ela estava grávida de gêmeos. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira tomando ali atou um fio encarnado, ou seja, amarrou uma fitinha vermelha no braço dele, do que colocou a mão para fora, e disse, este saiu primeiro. Olha o 29. Mas recolhendo ele a mão, saiu o outro. Ele recolheu a mão e o outro aproveitou e ó, saiu. Olha o que a parteira diz. Ela disse, como rompeste saída e lhes acharam e lhe chamaram Pérez, tá? Então o outro recolheu a mão e saiu o outro e colocaram o nome dele de Pérez, tá bom? De Pérez. Olha só, do versículo 30. Depois lhe saiu o irmão em cujo a mão estava o fio, ou seja, em cuja mão estava a fita encarnada, e lhe chamaram Zerá. Tudo bem? Zerá. Olha só que interessante. Ela estava grávida de gêmeos. Botou a mãozinha para fora, a parteira foi lá e passou uma fita vermelha. Ele recolheu a mão, o outro foi e saiu, o Pérez. Esse Pérez que saiu primeiro é quem manteve a descendência, no caso de Jesus, né? A procedência, o caminho, deu continuidade,
Tá bom? Esse não fugiu do seu propósito. Esse não fez mal aos olhos do Senhor. Esse homem foi próspero, tá? Eu vou abrir um livro aqui para mostrar para você o porquê que eu falei aqui acaba a história, tá? Mas eu vou abrir um livro aqui para você ver como essa história termina, para você ver como que esse homem ele fez do que foi destinado a ele, né? Uma boa coisa. Olha só aqui, ó. Eu vou abrir aqui em Ruth. Então, pessoal, por que eu falo para você, né? Que aqui que Pérez, né? Ele deu continuidade, né? Então ele deu ouvidos a fazer o que foi chamado. Porque aqui em Ruth, no livro de Ruth, viu? Livro de Ruth, no capítulo 4, e nós vamos olhar aqui a partir do verso 11. Olha só o que está falando aqui, ó, no verso 11. Isso aqui lá na frente já, viu? Todo o povo que estava na porta, e os anciãos disseram: somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. Agora olha só aqui, ó. E tu, Boaz, a ti valo rolamente em Efrata. Olha só. Faz este nome afamado em Belém, né? Seja grande, faz este nome afamado, prospere, trabalhe, né? Agora olha só aqui o 12, ó. Seja a tua casa como a casa de Pérez, viu? Pérez, o filho de Judá com Tamar. Como a casa de Pérez, que Tamar teve com Judá, pelo aplore que o Senhor te der desta jovem. Ok? Então aqui está falando, né, que Boaz venha ser, né? Venha ser da mesma forma que foi quem? Que foi Pérez. Então aqui a Bíblia está mostrando que Pérez ele deu valor ao chamado que foi feito, né? Ele deu procedimento, né, a um caminho que vinha trazer a luz ao mundo, o Salvador de toda a terra. E por que aqueles dois lá atrás morreram? E quase que seu pai Judá também morre? Não morreu por quê? Porque reconheceu, se arrependeu, viu que estava errado. E quando ele reconheceu que estava errado, o Senhor voltou a lhe dar bênção, né? E ela veio ficar grávida de 2 gêmeos. Eu não vou te falar aqui do outro filho, mas eu estou falando do filho que deu procedência, né, para a descendência que vinha Jesus Cristo, nosso Salvador. Então por que esses 2 homens ele não fez a vontade de Deus e eles morreram? Eles morreram a morte eterna. Entende? Eles morreram a morte eterna. Eles não morreram a morte para esperar a ressurreição. Não, eles morreram a morte eterna por não fazer a vontade de Deus. Por fazer o contrário. Entende? Meu amigo e minha amiga, você deve me perguntar, Cleomar, e por que hoje nós não fazemos a vontade de Deus e nós não morremos? Você está enganado, meu amigo. Você, eu ou qualquer pessoa que não venha fazer a vontade de Deus, o destino já está traçado. Você vai morrer. Você sabe por que você não morre imediatamente? Porque hoje nós vivemos na graça. Um dia, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele desceu aqui na terra. E ele morreu em sacrifício, em nosso lugar. Nos dando a oportunidade de salvação. Impedindo que nós viéssemos morrer imediatamente por não fazer a vontade de Deus, não fazer o que é certo. Mas o destino está traçado se eu não decidir fazer a vontade de Deus. Porque eu vou morrer essa morte eterna da mesma forma que ele morreu e que Ornã morreu. Se não fazemos a vontade de Deus.
Entende? A consequência do pecado que nós exercemos nos levará à morte eterna. Isso é certo. Então o que você está esperando? Entende? Você é chamado para ser um cristão, para exercer cristianismo, certo? Para exercer fé, para mudar o seu caráter, para mudar a sua vida. E você fica adiando, e você fica enrolando, você não faz o que foi chamado para fazer, você pode ter certeza absoluta. É absoluta, não é coisa, eu tô achando que vou morrer se eu não fazer, não. É absoluta, certo? Você pode ter certeza absoluta, se você não fazer o seu papel como cristão, você vai sofrer a morte eterna. Pode ter certeza disso. Tá certo? Você vai sofrer a morte eterna por não fazer o que é certo. Por não fazer a vontade de Deus. O pecado vai te levar à morte. Entende? O pecado vai levar-nos à morte se nós não fazemos a vontade de Deus. Entende? Tem pessoas achando que ir à salvação, ou então lutar pela salvação, é só falar assim, ó, eu decidi hoje, eu aceito Jesus, vou para a igreja, vou estudar, vou me batizar, e aí pronto, já estou salvo. Você está totalmente enganado, meu amigo. Você não foi chamado para sentar em banco, você foi chamado para trabalhar para a obra, você foi chamado para trabalhar, entende? É para isso que você foi chamado. Você não foi chamado para esquentar banco. Entende? Saia de Babilônia. Saia de Babilônia. Quantos anos tem depois que o nosso intercessor veio aqui na terra, sofreu o sacrifício, morreu em nosso lugar, voltou para os céus, está do lado direito do Pai, intercedendo por todos nós, porque toda hora o inimigo está lá com o dedão apontado para mim, apontado para você, nos acusando perante Deus. Fala, você tá vendo aí? É isso aí, ó. Você tá vendo o que ele tá fazendo? O que o Cleomar tá fazendo? O que aquela pessoa ali está fazendo? Olha aí, não merece salvação. Meus irmãos, a justiça de Deus, e por ele ser justo, quando ele recebe uma acusação dessa, entende? Nós deveríamos receber a resposta imediatamente. Assim como Onã recebeu, assim como Er recebeu. Você está entendendo o porquê que eu e você continuamos pecando, fazendo coisas que não agradam a Deus, e nós continuamos vivos por enquanto? Você sabe por quê? Porque quando o inimigo está lá perante Deus, com o dedão dele apontado, Deus não olha para as suas qualidades. Porque se ele for olhar só para você, você vai sofrer a consequência do pecado. Entende? Vai ter que acontecer o que o inimigo está lá acusando. Vai ter que acontecer. Só que o nosso Deus, com um coração tão grande, cheio de amor e justiça que ele tem, ele olha para a sua direita. E quando ele olha para a sua direita, ele vê alguém que realmente merece ser obedecido, que realmente merece ser ouvido. E esse alguém que está no seu lado direito é o Salvador, é aquele que desceu aqui na terra e foi cuspido, foi pisado, foi humilhado, foi transpassado, foi levantado calúnia contra ele, entende? E quem levantou essas calúnias? Nós mesmos. As pessoas que ele veio aqui salvar, pegaram e o cuspiram, pegaram e o atravessaram com uma lança, apregaram suas mãos e seus pés com pregos grandíssimos, entende? Chicotearam ele, como nunca tivesse chicoteado ninguém, entende? Se você for fazer uma pesquisa, quantas pontas de prego tinha naquele chicote que Jesus foi chicoteado, entende? Quantas pontas de prego tinha e quantos rasgos eles faziam cada chicotada daquela em Jesus. Entende? O tamanho daqueles espinhos
que tinha naquela coroa que foi colocada na cabeça de Jesus, se você for fazer uma pesquisa, você chora amargamente. Você chora igual criança. Porque não há ninguém que sofreu mais do que o nosso Salvador. E por quê? Por quê? Só porque veio aqui demonstrar amor a mim e você? Só por isso? Só por te amar tanto? Em vez de mim e você retribuir com amor, com carinho, com agradecimentos, foram lá e retribuíram com chicote, com cuspe, com pé, com a lança, com prego, com marreta, com empurrão, com uma cruz pesadíssima. Entende? Essa foi a retribuição. E aí você vem para o dia de hoje e você olha para mim e para você e nós estamos fazendo a mesma coisa com o nosso Salvador. Nós estamos fazendo a mesma coisa, nada diferente. A mesma coisa, meus irmãos. Acordamos enquanto há tempo. O que nós estamos fazendo é a mesma coisa, não dando valor ao sacrifício perfeito de Jesus. E quando o inimigo vai lá, mesmo assim, depois de tudo isso, depois de todo santo dia, nós estamos fazendo coisas que não agradam a nosso Deus, fazendo coisas que não o agradam. Quando o inimigo vai lá apontar o dedão para você, você está permanecendo vivo. Porque quando ele vai lá apontar o dedo, o nosso Pai Celestial olha para a sua direita e vê o seu filho. O único merecedor de tudo. E ele está lá intercedendo. E ele mostra as suas mãos. Está aqui. Ele pecou, mas eu fui lá e paguei o seu pecado. Eu tomei para mim. É isso que ele fala. Eu o tomei para mim. Você entende? Você não é propriedade do inimigo, meu amigo. Você não é propriedade dele, você é propriedade de Deus. Você é criatura de Deus. E é por isso que você ainda está respirando a partir do momento, apesar dos pecados que eu e você comete todo santo dia. Mas a oportunidade ela foi dada. E ela está sendo dada desde o dia que Jesus subiu para os céus. A oportunidade está aberta até o dia que ele voltar. Antes do dia dele voltar um pouquinho, vai estar aberta. Para você se redimir, para você se arrepender. Então por que você chegou algum dia na frente de uma igreja e ouviu a palavra de Deus e aquela palavra tocou o teu coração e você falou, eu aceito. Você não estava falando para o pastor, você está falando para Deus, para Jesus, eu aceito, Senhor. Entende? Então, por que você aceita e você continua negligenciando essa salvação tão grande, negligenciando essa prova de amor tão grande que Deus estabeleceu para mim e para você? Dando o seu próprio filho para morrer no nosso lugar? Entende? Você está entendendo? Você está entendendo o porquê que você não comparece na quarta-feira na igreja? Ou dependendo do dia das reuniões aí na sua igreja? Eu não estou falando só da minha igreja, não. Eu estou falando de tudo. Entende? Se você é um cristão hoje e você tem reuniões aonde fortalece, entendeu? Aonde você se fortalece. Você está entendendo o porquê que você não comparece na quarta? O porquê que você não comparece no domingo? O porquê que você não comparece no sábado? Entende? Ou no domingo, tanto faz a religião sua, o dia que você frequenta, que tem culto na sua igreja, que tem reuniões na sua igreja. Você está entendendo o porquê que você não comparece? Porque você está negligenciando o seu chamado. Assim como Anã negligenciou, assim como negligenciou o chamado que foi dado a eles. Entende? E você não morre agora por quê? Porque tem um Salvador lá no céu, do lado direito do Pai, intercedendo por você. Se não fosse, você já estaria morto. Mas essa oportunidade ela vai ser estendida até Jesus voltar. E quando Jesus voltar, se você ainda não tivesse decidido, eu te falo com toda clareza em cima da palavra de Deus que está aqui aberta nas minhas mãos. Se você não tiver mudado até Jesus voltar, entende? Você vai sofrer a segunda morte, a morte eterna que Onã e Er sofreu. Entende? A mesma coisa vai acontecer comigo, que estou aqui falando com você. Eu estou falando com você aqui, meu irmão e minha amiga, você que está me ouvindo. Eu não sou nem um centavo, nem um tantinho assim melhor do que você.
Eu e você somos pecadores por igual. A única coisa que diferencia eu e você é se eu estou buscando e você não. Ou você está buscando e eu não. Eu estou lutando para andar nos caminhos e você não. Ou você está lutando para andar nos caminhos e eu não. É a única coisa que vai diferenciar de mim e de você. É que eu posso estar buscando e você não buscando. Você pode estar buscando e eu não buscando. Eu posso ficar 80 anos dentro da igreja. Eu, Cleomar, aqui, ó. Eu posso ficar 80 anos dentro da igreja, 90, a vida inteira. Eu posso morrer dentro da igreja. Entende? Mas se eu não estiver fazendo a vontade de Deus, desempenhando o papel que fui chamado para ser, a morte eterna vai estar garantida para mim. Você está entendendo? Eu vou sofrer a mesma consequência que os ímpios vai sofrer. Você está me entendendo? É isso que eu estou passando aqui para você. É isso que vai acontecer comigo e contigo, meu amigo. É isso que vai acontecer. Você está entendendo? Eu não compareço nas reuniões. Eu não compareço nem um dia. Entende? E quando eu compareço, eu chego atrasado. Eu não tenho horário para a palavra de Deus. A palavra de... Começa 8 horas, eu chego 9. Começa 9, eu chego 10. Entende? Eu não estou levando a sério. Isso tudo vai me levar para o buraco. Isso tudo está fazendo com que eu não dê ouvido à palavra de Deus. Que eu esteja aqui com disfarce, disfarçando de ser cristão. Entende? Eu vou falar uma coisa para você. Eu sou cristão. Qual é o meu papel hoje? Antigamente, você sabe o que era que eu fazia? Eu, Cleomar Araújo? Eu levantava, ia trabalhar e ficava doido que chegasse sexta-feira. Pra quê? Pra me encher a cara de cachaça e fazer tudo que não agrada a Deus. Pra me sair, deixar minha esposa em casa com meus filhos e fazer o que não agrada a Deus. Esse era o meu intuito. Eu achava que era só isso que tinha que existir na minha vida. Entende? Só que hoje eu sou um cristão. Eu não vou mais em festa, eu não bebo mais, eu não fumo mais, eu não me reúno com pessoas que faz festa, faz essas coisas. Nada contra com quem reúne, mas eu. Por quê? Porque um dia eu olhei para um pastor na frente de um púlpito e eu falei, eu aceito. Eu não falei que eu estava aceitando o pastor, eu falei que eu estava aceitando a Deus. Entende? Então por isso que eu e você temos que orar todo dia, temos que agradecer a Deus todo santo dia. Se acontecer qualquer coisa durante todo santo dia, 1, 2, 3 vezes, 4, quantas coisas aconteceram na sua vida, todo santo dia, você tem que lembrar, isso é rotina de um cristão. Você tem que lembrar de agradecer a Deus. Tanto faz se a coisa for boa, se a coisa for ruim. Você tem que agradecer a Deus, porque a coisa ruim que aconteceu na sua vida poderia ter sido pior. E só não foi pior porque Deus está cuidando de mim e de você. Ele só não tira aquilo que acontece com você porque ele não pode interferir. Entende? Mas vai chegar um dia, no dia que Jesus voltar, nada de ruim mais vai acontecer com o filho dele. Com o filho que escolher ficar ao seu lado, escolher fazer a sua vontade, nada de ruim vai acontecer. E eu vou ler um texto aqui com você agora, que você vai entender o que eu estou falando. Você vai entender o que eu estou falando. Eu não vou mais para festa, eu não vou para lugar nenhum. Qual é o que eu faço hoje? O que eu como cristão tenho que fazer hoje? Eu tenho que acordar todo dia, orar a Deus, agradecer por tudo que Ele me dá. Eu tenho que ser grato a Deus por tudo. Eu tenho que orar a Ele, agradecer. Entende? Aí eu vou trabalhar. Eu vou falar da minha igreja, da igreja que eu frequento, que eu congrego com meus irmãos. Entende? Na minha igreja tem culto quarta-feira, domingo e sábado. São 3 dias de culto semanais. Entende? Então esses são os 3 dias que eu, como cristão, tenho que estar junto com meus irmãos, nos unindo, nos dando força, um ajudando o outro. Então, eu tenho os outros dias tudinho para fazer qualquer outro tipo de coisa. Mas quarta-feira, o culto na minha igreja começa às 8 horas. 8 horas eu tenho que estar na igreja cultuando junto com meus irmãos. É o reino de Deus em primeiro lugar. Lembra? Mateus versículo 12. Mateus capítulo 12. O verso 31 até o verso 33. Primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Lembra? Também tem o livro de Lucas, no capítulo 6, do verso 31 até o verso 33 também.
Primeiro o reino de Deus, depois as outras coisas serão acrescentadas. É o reino de Deus em primeiro lugar de tudo. Tá certo? É o reino de Deus em primeiro lugar de tudo. Então, quarta-feira eu tenho que estar na igreja um pouquinho antes das 8, para na hora que 8 horas começar o culto, eu esteja pronto para ouvir a palavra de Deus do início. Tá certo? Domingo, sábado, a mesma coisa. Sábado o culto começa às 9 horas. Eu tenho que estar antes das 9 na igreja, para quando 9 horas começar o culto, eu estar junto com meus irmãos, desfrutando da real, da pura palavra de Deus que está sendo falada ali. Entende? No domingo a mesma coisa, o culto começa às 7 horas, eu tenho que estar na igreja antes das 7 um pouquinho, para quando 7 horas começar o culto, eu estar recebendo a palavra de Deus, o meu alimento espiritual. E o que eu como cristão tenho de fazer? Eu só tenho que fazer isso, porque eu não vou para festa, eu não vou para lugar nenhum. O único lugar que eu tenho que sair, né, a não ser com a família para algum lugar, que a gente tem que sair com a família também, a gente tem que viver a nossa vida aqui na terra, enquanto a gente estiver aqui, nós temos que estar na presença de Deus. Só que esses afazeres pessoais que nós temos que fazer, ele não deve interferir no nosso momento com Deus, entende? Esses 3 dias na nossa igreja é escolhido para nós estar em comunhão com o nosso Pai, esses 3 dias. Então esses 3 dias nós temos que estar lá. O trabalho não deve impedir. Se o trabalho estiver impedindo você ir para a igreja, você pode começar a orar a Deus e pedir misericórdia porque a coisa não está certa. Isso tem que mudar. Tem que mudar. O trabalho jamais pode interferir em você ir para a igreja. Ah, eu estou cansado, não vou porque eu estou cansado, trabalhei demais. Você tem que mudar isso. Não pode interferir. Isso não pode acontecer na minha vida e na sua vida. Eu não estou falando só de você, irmão. Eu estou falando de mim também. Tá certo? É de mim também. Se eu tenho um estudo da escola sabatina e eu não estou estudando, tem alguma coisa errada. Eu tenho que mudar isso. Ou então eu posso sair da igreja e posso voltar para o mundo que eu estava. Porque eu não estou fazendo diferença nenhuma. Na verdade eu estou perdendo tempo. Porque o que eu tenho de fazer eu não estou fazendo. Entende? Então tudo isso, André, é um leque assim que você tem que abrir a sua mente. Anote, pega um caderno ali, uma caneta. Anote as suas falhas. Anoto as minhas falhas, anota ali, entende? Vou orar a Deus e colocar na presença de Deus aquelas falhas que eu tenho e pedir a misericórdia dele para que ele venha transformar o meu coração e mudar isso na minha vida. Porque é ele que vai fazer essa mudança, entende? Você tem que pedir o Espírito Santo para a tua vida todo santo dia. Todo santo dia. Irmãos, tem pessoas que tem muito tempo que não abrem a Bíblia. Que não abre a palavra de Deus para estudar. Existe isso. Nós não podemos continuar dessa forma. Entende? Olha só, eu vou abrir um livro aqui agora para você ver, ó. Pra gente ver junto, na verdade. Josué. Vamos abrir aqui Josué para nós entender, pessoal. Olha só o que fala aqui. Josué. Vamos lá. Eu, Cleomar, eu era servo do mundo antes. Do mundo. Então eu servia o que o mundo me proporcionava. E eu achava que estava certo, que estava correto. Hoje eu sou servo de Deus, eu tenho que servir o quê? O que Deus me ordena, o que Deus preparou para que eu seguisse. Está na palavra dele. Olha o que acontece em Josué. Josué no capítulo 1, verso 1. Olha só. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo de Deus. Moisés o quê? Servo de Deus. Moisés era servo de Deus. Olha só. Servo do Senhor. Olha só. Que este falou a Josué. Olha só. O Senhor falou a Josué. Filho de Num. Servidor de quem? De Moisés. Você viu de quem que Josué era servo? Moisés era servo de quem? De Deus. E Josué era servo de Deus? Não, era servo de Moisés. Olha só. De Moisés. O que o Senhor disse a ele? Dizendo: Moisés,
Moisés, meu servo, servo de Deus. Deus está falando que Moisés era servo dele. Moisés, meu servo, é morto. Agora olha o que ele fala para Josué. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Então toda a terra que eu prometi a Moisés, eu vou te dar agora, Josué, para você e o seu povo. Olha só, no 4. Desde o deserto e o Líbano, até ao grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Viu? Agora o 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, a vida inteira. Ninguém poderá te resistir por toda a vida. Você já viu, já pensou que maravilhoso você saber que quando você começa a fazer a vontade de Deus e se tornar um verdadeiro servo de Deus, nada te para por toda a tua vida, enquanto você respirar, nada te vencerá, porque tem um Deus grande contigo. Olha, continuando. Ninguém poderá resistir todos os dias de tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Viu que Deus é fiel com o seu servo? Assim como ele foi com Moisés, ele também vai ser com Josué. Olha só, não te deixarei, nem te desampararei. O 6 agora. Se foste corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Olha o 7. Tão somente se foste muito corajoso, se você for forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, olha só, ele vai fazer isso tudo, mas o que eu tenho que observar, ó? Para que tendes cuidado em fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não desviastes, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andes. Viu? Olha o 8. Não cesses de falar deste livro. Não cesse de falar da palavra de Deus para ninguém. Não cesse. Viu? Não cesse, não para. Olha só. Deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer-se segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Qual é a regra aqui? É ler e meditar o livro, a palavra de Deus, de dia e de noite, para que você não saia dos caminhos dele. Você viu aí? Você acompanhou aí na sua Bíblia? Você está acompanhando a leitura na sua Bíblia, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada? Você entendeu? Olha o 9. Não te mandei, eu, se foste corajoso, seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andes. Você está entendendo agora? Por onde você quer que andes. Quando você faz a vontade de Deus, você será próspero. Essa é uma promessa. Entende?
E quem foi Josué? Quem foi Josué na história bíblica? Quem foi? Foi um homem de muita garra, um homem de muitas vitórias, um homem que foi justo até o final, né? Então é isso aí, meu amigo. Não deixe de exercer o que você tem que exercer. Problemas, todos nós temos problemas. Eu tenho problema. Você tem problema. Mas aonde, qual é a fonte que nós buscamos a resolver esses problemas? O nosso Deus. É Ele quem resolve o meu e o seu problema. Ah, irmão, eu tô fraco, eu não tô estudando a Bíblia. É Deus. Joelho no chão. Ah, irmão, tá acontecendo que não tô indo na igreja, que eu tô muito cansado. Eu tô muito cansado e eu chego tarde do trabalho e tô cansado, não dá para ir para a igreja. Tá errado. Você tem que mudar isso. Eu mudei isso. Eu mudei isso na minha vida. Entende? Eu trabalhava de domingo a domingo, eu não tinha horário. Tinha vez que 11 horas da noite eu estava trabalhando ainda. Entende? Eu trabalhava sábado, domingo, sábado, todo santo dia. Entende? Eu trabalhava todo santo dia. E eu não tinha descanso. Mas eu descobri a palavra de Deus. E eu descobri um texto maravilhoso que eu acabei de citar. Mateus, capítulo 12, do verso 30 até o verso 33. E também Lucas 6, do verso 30 até o verso 33. Fala da mesma coisa. Coloca o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida e as outras coisas serão acrescentadas. Eu aprendi isso. E por que você também não pode aprender? Entende? Então, quando você tem um problema, a gente tem que levar esse problema perante a quem pode resolver. E quem pode resolver esse problema? Deus. Ele é o único que pode resolver os nossos problemas. E por qual o caminho? Meu amigo, peça o Espírito Santo. Lembra que Jesus falou, eu vou para o Pai e vou mandar um outro Consolador? Então busca o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem trabalha o seu coração. Entende? É quem te conduz nos caminhos corretos. É quem te ilumina. É quem te guia nos caminhos. Entende? O Espírito Santo é quem tem a função de te conduzir aos pés de Cristo. Entende? É Ele que tem a função de te conduzir aos pés de Cristo. Sem o Espírito Santo, você não vai chegar a lugar nenhum. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Você e eu não tem moral para chegar diante de Deus sem a intercessão de Jesus, sem a ajuda do Espírito Santo. Eu não tenho essa moral. Então eu tenho que pedir misericórdia a Deus, que Ele envie o Santo Espírito, permita que o Espírito Santo haja na minha vida para que eu possa ser moldado, transformado e ser conduzido nos teus caminhos corretos. Porque lá no final desse caminho está Jesus e você vai parar nos pés dele. Entende? Depois que você parar nos pés dele, você vai ficar esperando, obedecendo, fazendo toda a vontade de Deus durante toda a sua vida. No dia que ele surgir nos céus, Jesus surgir nos céus, você já está perante os pés dele. No dia que ele surgir nos céus, ele vai vir aqui te pegar e ele vai te conduzir até o Pai. Essa é a promessa dele, é a promessa bíblica, tá? Então o que você faz? Primeiro, reconhece que é pecador, confessa os seus pecados, entendeu? E vive esse evangelho, ensinando outras pessoas o mesmo que você aprendeu. Vivendo neste caminho, buscando o Espírito Santo todo santo dia, pedindo perdão pelos seus pecados todo santo dia, vivendo, entende? O Espírito Santo vai te conduzir nos pés de Cristo, e quando isso acontecer, você vai permanecer ali, aos pés do intercessor, o nosso advogado, é ali que você vai estar, tá? E um dia ele vai descer novamente aqui e ele vai te pegar e vai te levar para os céus e vai te apresentar ao Pai. Você está me entendendo? Assim como ele apresentou na sua oração os discípulos. Lembra da oração de Jesus a Deus? Que ele apresenta os discípulos e ainda fala mais que eles estão nesse mundo, mas eles não são desse mundo, assim como ele também, Jesus, não é desse mundo. Lembra da oração ou você não lembra? Pois é. Da mesma forma que Jesus apresentou os seus discípulos
a Deus, Ele também vai apresentar você ao nosso Pai. Fala, Senhor, aqui está. Eu sofri, eu fui cuspido, eu fui crucificado. Mas aqui está o resultado. Aqui está seu filho de volta. Aqui está o seu filho amado de volta. Você está me entendendo? Então, meu amigo e minha amiga, que essa palavra de Deus dessa manhã seja para transformar a minha vida e a sua vida. Seja para nos conduzir nos caminhos de Deus. Nós precisamos, nós necessitamos de estar neste caminho. E só existe um caminho. Existem dois caminhos, mas um é largo e o outro é estreito. Nunca vá por o largo. Nunca vá por o largo. A palavra de Deus ela é bem clara. Não pegue o caminho largo, pegue o estreito e apertado. É este caminho que vai te conduzir. É este caminho correto. Tá bom? Então que a palavra de Deus dessa manhã seja para transformar o seu coração. Não se sinta magoado com seu irmão que aqui falou. Tá? As palavras que eu te falei aqui, elas são sinceras e reais. Infelizmente, eu sou obrigado a te falar que você não vai escutar isso por aí. Entende? As pessoas não querem mais falar. Entende? As pessoas estão evitando em falar a verdade. Justamente para não te magoar, para você não se sentir magoado. Mas já vou te falando que você não deve se sentir magoado quando você escuta uma palavra sincera. Você tem que agradecer a Deus por essa palavra ter chegado ao seu coração. E você começar a trabalhar agora para mudar isso. Entende? É isso que tem que acontecer. Mas eu sinto muito em te falar. Muitas vezes tem palavras, tem textos na Bíblia que você nunca ouviu porque as pessoas estão deixando de pregar. Com medo de você sair da igreja dele. Entendeu? Com medo de te perder para você não esvaziar a igreja. Mas a verdade tem que ser falada. Você não deve sair da igreja. Entende? Porque ouviu uma palavra e você não concordou com ela ou ela é pesada para você. O que você tem que fazer é analisar. Por isso que nós, toda vez que nós estamos estudando a Bíblia, nós pedimos para você também ir acompanhando. Entende? Você vai acompanhando e você vai vendo que tudo que aquela pessoa está falando ali está corretamente, está de acordo com a Bíblia. Entende? Se aquela pessoa falar alguma coisa que não está de acordo com a Bíblia, você cancela, porque é errado, é mentira. Tá bom? Então sempre esteja consultando na palavra de Deus. Tá bom? E a palavra de Deus, ela existiu, foi para isso mesmo, foi para ser falada. Tá? É eu e você recebendo a palavra de Deus para transformar nossas vidas. É assim que deve ser. Tá bom? Então fique com